poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, amar-te. Você está ouvindo Palavra Verdadeira, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Muito bem, estamos de volta. Programa Palavra Verdadeira, são 17 horas e 11 minutos. E nós voltamos com o versículo do dia. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Dentro de instantes nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos abordar o tema A Bíblia, o livro indispensável em nossa vida. E aqui por esse texto nós já começamos a perceber o Senhor falando para Josué acerca da necessidade dele meditar dia e noite na palavra, na lei do Senhor, para que ele pudesse então fazer tudo segundo nela está escrito e assim prosperar o seu caminho e ser bem-sucedido. Nós iremos ver então porque a Bíblia, porque a palavra de Deus é indispensável em nossa vida. Então continue sintonizado, iremos dentro de instantes ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos agora ouvir a nossa vinheta especial com as perguntas e respostas do breve catecismo de Westminster. Hoje veremos da pergunta 10 até a pergunta 12. Preste atenção no conteúdo destas perguntas, sobretudo das respostas. O breve catecismo de Westminster. Pergunta número 10. Como Deus criou o homem? Resposta. Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Referência bíblica, Gênesis 1, versículos 27 e 28. Pergunta número 11. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Referência bíblica, Salmo 145, versículo 17. Pergunta número 12.
Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Referência bíblica, Gênesis 3, versículo 12. Tá aí, portanto, você acabou de ouvir as perguntas 10, 11 e 12 do Breve Catecismo. Nós vamos continuar explorando todo esse documento, esse rico documento que nos revela coisas importantíssimas acerca da vontade do Senhor para as nossas vidas, que nós devemos, assim, aprender. E eu espero que você esteja sendo enriquecido pelo conteúdo destas respostas trazidas às perguntas levantadas no Breve Catecismo. Nós vamos ouvir agora mais uma canção com Vencedores por Cristo, Brilha Jesus. Na volta teremos a mensagem desta tarde. Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra Verdadeira. São 17 horas e 19 minutos. Nós voltamos com aquele momento no qual nós refletimos na palavra do Senhor. Portanto, abra a sua mente, abra o seu coração para que você possa então receber esta palavra que é essencial, como nós iremos ver, em nossa vida. E por isso mesmo você precisa sempre acolher as sagradas letras. Então ouça com atenção o que nos diz a palavra do Senhor. Quero ler então um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, para que nós possamos assim embasar a nossa mensagem, mostrando sim que a Bíblia é essencial em nossa vida. E diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aí, palavra do Senhor. Querido ouvinte, Deus é um Deus maravilhoso. Eu digo isso porque Deus providencia para nós todas as coisas. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver em nossa vida. Nós acabamos de ouvir uma pergunta do Breve Catecismo, em nossa vinheta, que falava sobre as obras da providência de Deus. Deus, então, é aquele que cria e que sustenta a sua criação. Da mesma forma, Deus nos criou e Deus é aquele que nos sustenta. Então, Deus nos provê todo o necessário para que possamos ter as nossas necessidades satisfeitas. Entenda, eu estou falando sobre necessidade e não sobre capricho. Porque algumas pessoas podem dizer assim, mas eu queria ter tal carro e não tenho. Então Deus não supriu minha necessidade. Lembremos, necessidade é o que nós precisamos para viver bem de forma digna. As outras coisas nós podemos conseguir ou não, de acordo com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Mas as necessidades, Ele nos supre. E aí quando eu afirmo isso, eu estou não apenas me referindo ao aspecto físico, mas também ao aspecto espiritual. Aspecto físico, eu me refiro a Deus mandar chuvas que fazem com que os alimentos brotem da terra. Deus nos dá capacidade física, motora, pensamento, para que nós possamos trabalhar e adquirir assim depois o nosso salário, e a partir do salário o nosso sustento, a nossa casa, as nossas vestes. Enfim, Deus nos supre fisicamente. Mas Deus também nos supre de forma espiritual. E uma maneira clara de percebermos isso, Deus nos suprindo de forma espiritual, é exatamente o fato de Deus ter dado ao seu povo a sua revelação especial. E qual é a revelação especial de Deus? É exatamente a sua palavra. A palavra de Deus é a revelação especial de Deus, que revela algo acerca do seu ser, aquilo que Ele quis que nós conhecêssemos, e revela também a sua vontade, para que nós pudéssemos então realizar em nossa vida, vivendo assim de conformidade com a sua vontade, nos livrando de caminhos tortuosos, uma vez que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Portanto, Deus é aquele que nos supre também espiritualmente, sobretudo pela sua palavra. É claro também que a oração é um meio de graça, é claro que o sacramento é um meio de graça, mas focando aqui na palavra, vamos então entender por que esta palavra é indispensável. É indispensável para a nossa vida porque é exatamente a revelação de Deus. E como nós falamos, a partir desta realidade, Deus supre a nossa necessidade de conhecê-lo pela palavra e de saber qual é a sua vontade, para que nós assim apliquemos em nossa vida e vivamos de conformidade com a sua santa vontade.
Esse texto que nós lemos nos mostra esta realidade. Deus entregando mais uma vez a palavra, revelando a sua vontade para o povo de Israel, o povo que estava neste momento ainda na jornada que levaria no final à terra prometida. Lembremos, o povo de Israel passou 40 anos caminhando no deserto até chegar à terra de Canaã, e nesse momento Deus não está desamparando o povo. Apesar do povo, por muitas vezes no deserto, desobedecer a Deus, ao episódio do bezerro de ouro, onde o povo afronta o Senhor, mas Deus mesmo assim supriu as necessidades daquele povo. Deus envia o maná, que era o pão, Deus envia as codornizes, que era a carne, Deus envia a água da rocha para dessedentar o povo, mas também Deus envia a sua palavra, Deus envia a sua vontade. Lembremos que por meio de Moisés, Deus entrega os 10 mandamentos, um resumo então da sua vontade, a lei moral para o povo de Israel. E para nós também, uma vez que esta lei moral continua, portanto, de pé. Sendo assim, nós vemos aqui Deus, durante essa jornada, suprindo essa necessidade espiritual do seu povo, dando a sua palavra e trazendo então orientações de como eles deveriam observá-la, entendendo que esta palavra era essencial na jornada, na vida deles. Sendo assim, nós também que estamos, por que não dizer, peregrinando neste mundo, uma vez que a palavra do Senhor nos diz que somos peregrinos, nós que estamos numa jornada, a vida é uma estrada que nós estamos percorrendo, precisamos também desta palavra. E essa palavra também é indispensável para nós, para que nós possamos assim viver a nossa vida. Portanto, nós vamos ver agora, com base no texto que nós lemos, por que esta palavra é indispensável para nós. E veremos isso em 3 momentos. Em primeiro lugar, mostrando que esta palavra é indispensável para nós, dado o seu caráter autoritativo. A Bíblia é indispensável para nós, é um livro indispensável para nós, dado o seu caráter autoritativo. O versículo 1 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Então nós estamos vendo que nesse momento aqui Deus está trazendo para o povo esta verdade, a palavra dele, a sua vontade. E aí nós vamos ver que nesse momento, no versículo 1, algumas palavras são utilizadas para se referir a esta palavra, para se referir a esta revelação especial de Deus. E quais são estas palavras? Nós temos pelo menos 3. Temos mandamentos, temos estatutos e temos juízos. Percebemos assim que não há, portanto, sugestão da parte do Senhor. Aquilo que Deus revela para o homem não revela como sugestão, mas pelos próprios termos utilizados pelo Senhor, esses termos denotam que esta palavra, que esta revelação deve ser observada pelo povo que a recebe. Vejamos, quando ele fala sobre mandamentos, o que é um mandamento? Mandamento é uma ordem dada por uma pessoa que manda, que tem autoridade para mandar. Quando ele fala sobre estatutos, ele vai se referir a um regulamento ou um conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade. Quando ele fala de juízos, algo também que destaca a autoridade. O que queremos aqui chamar a sua atenção é, o que Deus está falando tem caráter autoritativo. Sendo assim, o povo deveria obedecer, deveria dar ouvidos para que pudesse então obedecer a palavra do Senhor. Deus não estava apresentando sugestões. Então, quando nós usamos e percebemos o uso desses termos, nós vamos ver que Deus deu a este povo para que o povo colocasse em prática durante a sua jornada e também quando entrasse na terra prometida, para que o povo vivesse de conformidade com esta palavra. É isso que Deus está dizendo. Perceba novamente o verso 1, ele vai dizer: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Para quê? Para que os cumprisses na terra que passas para a possuir. Então Deus está aqui revelando a sua vontade, não para que o povo pudesse fazer uma avaliação. Vamos ou não obedecer? Vamos ou não seguir? Vamos ou não abraçar? Vamos ou não adotar em nossa vida, em nossa caminhada? Não. São juízos, são mandamentos, são estatutos. São palavras importantes, autoritativas, que devem ser obedecidas para que o povo então andasse de conformidade com a vontade do Senhor. E assim também
é para as nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus hoje em nossas mãos. Você pode ter aí em sua casa a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. 66 livros que Deus revelou à sua vontade. Livros que apontam o agir de Deus em favor do homem. Ele enviando o seu Filho para que pudesse nos salvar. O Senhor assim agindo também em favor da sua própria glória, para que o homem pudesse então satisfazer a sua justiça, a justiça divina. Uma vez que ao homem foi impossível fazer isso, Deus mandou o seu Filho para que pudesse então satisfazer a sua justiça, cumprindo totalmente a lei. E Jesus fez isso. Nós temos então histórias maravilhosas do agir de Deus, da providência de Deus. Deus revelando a sua vontade para que nós, como diz o salmista, a cumpramos à risca. Portanto, a Bíblia é indispensável em nossa vida, dado o seu caráter autoritativo. É palavra de Deus e precisamos obedecê-la. E em obedecer, nós vamos ter satisfação em nossa vida, porque Deus é aquele que aponta o melhor caminho para nós. Volto a dizer, nós, como seres humanos, somos limitados. Para nós, a Bíblia vai dizer, há caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Portanto, obedeça a palavra de Deus. Ela é indispensável, dado o seu caráter autoritativo. Deus está ordenando, precisamos obedecer. Em segundo lugar, a Bíblia é indispensável em nossa vida. Esse é o tema do nosso programa nesta tarde e também da mensagem, dado o seu caráter normativo. Dado o seu caráter normativo. E onde está isso? Está no versículo 2. Ele vai então dizer os motivos pelos quais o povo de Israel deveria receber aquela palavra, mandamento, estatuto, juízo, como nós já vimos. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então aqui nós vamos ver que Deus fala acerca novamente dos mandamentos, estatutos e juízos que Ele está dando, e Ele está fazendo com que o povo entenda que isto tem autoridade, é um caráter autoritativo, eles devem obedecer, mas Deus vai dizer, olha, em vocês obedecendo, vocês vão ser bem-sucedidos. Em vocês obedecendo esta realidade, vocês vão ser prósperos. Vocês vão ter longa vida. Vai dizer isso no finalzinho. E que teus dias sejam prolongados. Ou seja, em obedecer esta palavra, em seguir a autoridade divina, vocês vão ser abençoados. Portanto, aqui destacamos o caráter normativo da palavra do Senhor. Normativo da Bíblia. E o que é normativo? Normativo é algo que é capaz de prescrever regras ou preceitos, utilizado como regra, padrão e modelo. E é exatamente isso que estamos vendo aqui. Perceba que no versículo 1 Moisés fala sobre os mandamentos de que Deus havia dado para serem obedecidos. Agora no versículo 2 ele vai apontar a causa. Em outras palavras, eram os mandamentos que iriam guardar o coração daquele povo para que eles temessem ao Senhor e por isso mesmo tivessem uma vida de qualidade revelada nos dias prolongados que o versículo faz menção. Sendo assim, a palavra de Deus, a lei que foi entregue aos israelitas, tinha como propósito revelar a Deus e trazer o povo para perto dele. Para que Israel fosse um povo santo e um reino de sacerdotes, era preciso que tivesse uma lei santa para guiar a nação. Por isso mesmo nós precisamos para as nossas vidas também, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar qual é a vontade do Senhor. Como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Por exemplo, nós vamos ver no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus deve ser o objeto do nosso amor. Infelizmente, nós já falamos sobre isso há uns 2 ou 3 sextas-feiras. Infelizmente, o pecado trouxe consequências terríveis para o homem. E uma das consequências mais terríveis é exatamente a forma equivocada como o ser humano interpreta Deus e a sua vontade. E aí, diante disso, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionarem com Deus porque sempre tem uma visão negativa de Deus, como alguém que está no céu irado a ponto de destruir a todo mundo a qualquer momento. Mas não. É certo que Deus tem a sua ira, que Deus tem uma ira justa e santa, e Ele se ira contra o pecado, contra qualquer abominação, mas a Bíblia revela também que Deus é amor, como nós falamos semana passada, por exemplo.
as marcas do amor de Deus. Então Deus também é amor, precisamos então entender esta realidade e assim amar o Senhor pelo que Ele é. E aí está dizendo no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E como é que eu vou poder amá-lo? Conhecendo. E como é que eu vou poder conhecê-lo? Através da palavra. Perceba, portanto, o caráter normativo da Escritura. Ela nos mostra a vontade do Senhor, nos mostra quem é o Senhor, nos mostra a maneira de me relacionar com Ele. Eu preciso amar o Senhor. Sendo assim, a palavra nos mostra o caminho a percorrer. Neste mundo que para nós é mais uma arena, precisamos caminhar seguros. E a palavra do Senhor nos aponta a forma, nos aponta o caminho para que nós caminhemos, a norma para que nós caminhemos em segurança e assim servir ao Senhor com alegria de todo o coração. Portanto, a Bíblia é indispensável, dado o seu caráter normativo. Ela vai mostrar como devemos servir, ela vai mostrar por que devemos servir. Não simplesmente servir porque é autoritativo para nós, mas servir porque, servindo da forma como a palavra prescreve, nós seremos beneficiados, abençoados. E a maior bênção é viver em comunhão com o Senhor, é viver amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas, em último lugar, a Bíblia é indispensável em nossa vida. A Bíblia é o livro indispensável em nossa vida, não apenas pelo seu caráter autoritativo, por ser palavra de Deus, de um Deus que tem toda a autoridade para nos ordenar o que Ele quer. Não apenas pelo caráter normativo, que Deus nos revela a sua vontade para que nós sigamos e andemos de conformidade com esta vontade e andando desta forma sejamos bem-sucedidos. Mas, em último lugar, também dado o seu caráter preventivo. Caráter preventivo. E aí eu quero ler um versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, ainda nesse texto, Deuteronômio 6. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Versículos 14 e 15. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Aqui nós temos o caráter preventivo. Deus está aqui por meio da sua palavra, por meio da sua vontade revelada, mostrando a sua vontade e prevenindo o povo quanto a erros que eles deveriam evitar. Lembremos, nós falamos que esse povo aqui está caminhando pelo deserto e eles estão prestes a entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Terra que não estava abandonada, não era uma terra fantasma, era uma terra habitada, mas que Deus havia decidido dar ao povo de Israel. E os povos que viviam na região de Canaã eram povos pagãos, que serviam a outros deuses. Então o que é que o Senhor está dizendo aqui através de Moisés? Tenham cuidado para que quando vocês chegarem nesta terra, vocês não adotem este comportamento dos pagãos. Então Deus está aqui prevenindo o povo para que o povo continuasse servindo ao Senhor conforme a sua vontade. Versículo 12 novamente. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, quando você chegar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, não esqueça que foi o Senhor que tirou vocês do Egito. Quando vocês chegarem na terra prometida, não adotem os costumes dos povos pagãos, não venham a adorar outros deuses, falsos deuses. Não façam isso, porque eu sou o único Senhor. É isso que ele vai dizer no versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Sendo assim, Deus está aqui prevenindo o povo para que o povo não venha ou não viesse a incorrer nesses erros. A idolatria, a entregar o seu coração para outros deuses, a esquecer do Senhor mediante o bom estado no qual eles poderiam começar a viver naquela nova realidade. Deixariam de ser peregrinos, agora estariam fixados em uma terra boa, que manava leite e mel. Deus diz cuidado para não se esquecer do Senhor. Este é o caráter preventivo da Escritura. E por isso que este livro é importante, é indispensável para nós. Porque toda a palavra do Senhor sempre vai nos mostrar que nós precisamos andar com o Senhor constantemente. Toda a Escritura mostra que Deus de fato é aquele que é o nosso sustento, é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na hora da tribulação.
vivemos dias difíceis, voltamos a viver novamente, parece até que estamos num loop infinito e voltamos a viver o ano 2020, novamente com decretos que proíbem a nossa liberdade, enfim. Vivemos em dias difíceis. Se não tivermos cuidado, se não entendermos esta realidade da palavra do Senhor, que nos previne contra os dias serem maus, poderemos cair em desespero. Quantas pessoas têm adoecido emocionalmente, dada essa circunstância que estamos enfrentando desde o ano passado? Mas aí nós olhamos para a palavra e encontramos o Senhor dizendo, em João capítulo 16, versículo 33, dizendo que no mundo nós iríamos enfrentar a tribulação, ou seja, é o caráter preventivo da Escritura, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu o mundo. A palavra então nos previne acerca de tudo aquilo que nós enfrentamos ou poderemos enfrentar. Prevenidos, portanto, saberemos lidar com toda e qualquer dificuldade, com toda e qualquer situação. Portanto, este livro é indispensável em nossa vida, dado o seu caráter preventivo. Eu não preciso saber do amanhã. Eu preciso olhar para a Escritura e saber que Deus me mostra que, independente do que ocorra amanhã, Ele vai estar comigo. Este é o caráter preventivo. Concluindo, dissemos no início que Deus é um Deus maravilhoso porque supre as nossas necessidades. E aí nós falamos que Deus nos supre tanto fisicamente como espiritualmente. Espiritualmente, além da oração, que nós podemos falar com o Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso único mediador, nosso intercessor. Podemos também participar do sacramento, da ceia, que também é um meio de graça, da comunhão dos santos, da igreja do Senhor, mas temos acesso à sua palavra, que é palavra viva, eficaz e que, portanto, é indispensável para a nossa vida. E aí nós vimos o motivo, ou os motivos. Dado o seu caráter autoritativo, é palavra de Deus, de um Deus que tem toda a autoridade, precisamos, portanto, seguir e obedecer. Caráter normativo, porque Deus aponta nesta palavra qual é a sua vontade, aponta o caminho para que nós possamos andar em segurança e assim sermos bem-sucedidos, termos nossos dias prolongados, conforme o versículo 2, Deuteronômio 6. E por fim, caráter preventivo. Deus então nos previne acerca de situações que podem ocorrer, sabendo que essas situações não significa dizer que Ele se esqueceu da gente, que Ele abandonou o mundo, pelo contrário. Mas nós sabemos que, embora estejamos enfrentando tribulações no momento, podemos ter esperança, porque Ele, Jesus Cristo, venceu o mundo. Portanto, você que está me ouvindo, busque a palavra. Busque uma igreja que ensine a palavra de forma fiel. Busque você conhecer a palavra, uma igreja que te dê as ferramentas para que você possa, por você mesmo também em sua casa, conhecer a palavra, se alimentar da palavra e assim seguir a palavra e entender que este livro é indispensável para a sua vida, porque ela é autoridade para nós, porque ela é norma para as nossas vidas e porque ela nos previne situações complexas. Que o Senhor abençoe, aplique essa palavra no nosso coração. Vamos ouvir agora mais uma canção com a Cassiane, A Tua Palavra Escondi. Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és
oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vem, brilha em mim, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aceite, Senhor. São 17 horas e 47 minutos, estamos de volta, programa Palavra Verdadeira. Voltamos com o versículo do dia, Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui nós temos o Senhor falando para Josué, para que Josué pudesse observar a palavra, e é interessante porque aqui Josué já está entrando na terra com o povo. Nós meditamos agora no Deuteronômio, o povo ainda no deserto, Deus falando a Moisés, por meio de Moisés, para que o povo pudesse então obedecer a palavra, e aqui o povo já prestes a entrar na terra, através de Josué, e Deus animando Josué e trazendo esta palavra para que Josué, juntamente com o povo, estivesse alicerçados na palavra do Senhor. Portanto, a Bíblia é o livro indispensável em nossa vida. A Bíblia é o livro indispensável em nossa vida. Estamos caminhando para o término do nosso programa, não saia daí, nós temos convites especiais para fazer a você que está me ouvindo. Fique com mais uma canção, Salmo 23, canta Prisma Brasil. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir
nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água. Pois bem, chegamos ao fim do nosso programa nesta tarde. Queremos agradecer a você que esteve nos ouvindo. Tarde já, início de noite, não é mesmo? Agradecer a você que esteve nos ouvindo e queremos pedir que você esteja conosco todas as sextas-feiras, das 17 até às 18 horas, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Como nós vimos, a Bíblia é um livro indispensável para a nossa vida e esse programa tem como intuito trazer sempre mensagens da Palavra do Senhor. Não é à toa que o nome do programa é Palavra Verdadeira, porque nós reconhecemos a importância desta palavra para as nossas vidas. Por isso mesmo que toda sexta-feira nós não abrimos mão de trazer sempre uma meditação da Palavra do Senhor, dos mais variados temas que a Bíblia aborda, mostrando assim que ela é essencial, ela é suficiente para a nossa vida, porque é Palavra de Deus. Portanto, nosso convite é que você esteja sempre conosco, acompanhando o nosso programa, belas canções, sobretudo acompanhando a Palavra do Senhor. Quero aproveitar também esse espaço e convidar você para nos visitar a primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una, ela que fica situada na Avenida Oswaldo Celso Maciel, no centro da nossa cidade. Nós temos reunião de oração às 18h30 na terça-feira, nós temos estudo bíblico nas quintas, 19h30, e aos domingos, 2 horários, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 18h30, o nosso culto de adoração ao Senhor. Lembrando que quinta-feira, 19h30 e domingo, 18h30, são também transmitidos pelo nosso canal no YouTube. Você pode também acompanhar e seguir a nossa igreja no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Você pode, portanto, acessar o nosso canal e acompanhar as nossas programações, tanto da quinta-feira quanto do domingo à noite, tá bom? Então fica aqui o nosso convite para você estar conosco em um desses dias, de acordo com a sua possibilidade. Nós vamos estar de volta na próxima sexta-feira, se o Senhor permitir,
a partir das 17 horas. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a você que esteve nos ouvindo. Mais uma vez aqui agradecer ao nosso irmão Paulo Araújo por todo o apoio nos trabalhos técnicos, nesse trabalho que é tão importante e que ele sempre tem feito, assim como o presbítero Esdras, aqui nossa gratidão. E fica agora com mais uma canção. Nós vamos ouvir o Daniel Ludke cantando Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma canção que fala sobre a importância da palavra, para então fechar o nosso programa trazendo esta mensagem para nós. A Bíblia, um livro indispensável para a nossa vida. Deus abençoe, forte abraço a todos e até a próxima sexta, se Deus assim permitir. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Não ando sem destino. Não ando sem destino. Não ando sem destino. ZYX 808, canal 285, Rádio com São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Nunca cruze os braços para os obstáculos da vida, pois o homem mais poderoso, aquele lá de cima, morreu de braços abertos. São Bento FM. 6 horas da noite.